A moagem da cana-de-açúcar na safra 2025-26 deve totalizar 590,4 milhões de toneladas, uma queda de 5% frente aos quase 622 milhões registrados na safra passada, 24-25, isso estimativas da Conab. Isso tem refletido nos resultados das usinas e influencia diretamente quem planta cana-de-açúcar. Para avaliar o cenário e nos contar sobre a performance no campo, nós vamos conversar agora com José Guilherme Nogueira. Ele é CEO da Orplana. Bem-vindo, José Guilherme. Obrigada por participar do Hora H do Agro. Eu já começo pedindo para você, então, nos dar suas impressões, essa avaliação sobre o desempenho da safra atual e como que a Orplana também avalia essa redução na moagem, porque uma coisa está ligada à outra, né? Obrigada de novo pela participação. Sem dúvida, obrigado, Mariana. É sempre bom estar com vocês na Hora H do Agro. Para nós, a avaliação dessa safra, ela fica muito clara, né? O primeiro ponto é essa redução aí de 30 milhões de toneladas, ou pouco mais de 30 milhões de toneladas, que está sendo prevista, né, de uma safra do ano passado para essa safra, ela está sendo impactada principalmente pelo clima, obviamente, né? Então, a cana é uma cana que sofreu bastante com o clima do ano passado e ela reflete esses resultados esse ano, tá? Apesar das chuvas esse ano estarem melhores do que o ano passado, né? Não só o índice de pluviosidade, mas também a regularidade das chuvas, essa cana ela ficou muito precariada com as questões da seca no passado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que impacta bastante. O segundo ponto é a idade média do canavial também, né? É uma idade média maior, é um canavial mais velho. Então, o canavial mais velho, a produtividade tende também a ser menor. Então, impacto não somente do clima na produtividade, né? Principalmente a gente coloca a água, né? Quando a gente fala de clima, a gente está colocando a água, mas também da Idade Média. Graças a Deus, até o momento, a gente não teve grandes impactos de incêndios nessa safra. Nós estamos nesse momento na área, ou melhor, no momento de risco vermelho, né, que é o principal época onde ocorrem os incêndios e pode sim ainda acometer em alguma região. Mas claro que a gente está muito aberto e observando essas adversidades, Mariana. Pois é, vai se aproximando essa época do mês, do ano, né? Agosto, setembro, a gente começa a falar de seca em diferentes regiões do país e os produtores rurais e diferentes cultivos ficam de olho nisso. A cana não fica de fora dessa discussão. E aí você traz então para a gente que tem fator climático e esse tempo da idade média do canavial. Tempo médio, exato, idade média. Eu queria entender um pouco, então, de alguma forma a gente está falando da necessidade de reformar as áreas de cana, pelo menos do centro-sul do Brasil. Está existindo essa necessidade? O que falta para isso acontecer, então, exatamente para que elas entreguem a produtividade esperada, né? Essas áreas entreguem a produtividade esperada. Isso, você foi num ponto crucial, né? Realmente, a renovação desses canaviais, um canavial mais novo, ele é mais produtivo, tá? Ele tende, obviamente, a ser sempre mais produtivo, porque é uma cana que está começando agora, ela tem toda aquela vitalidade, né? Para produzir dentro da sua toceira. Então, ela consegue trazer um volume maior. E isso, obviamente, que impacta bastante também na produtividade ou no que compõe a produtividade. Então, mas também, se não chover também, nós vamos ter o mesmo problema, né? Então, as áreas, sim, esse ano já foi um volume maior de reforma dos canaviais. Ainda não foi o número que nós gostaríamos, apesar de ter sido um número aí próximo a 17%, 18% de reforma. Essa taxa média é em torno de 15%, foi uma taxa entre 18%, foi uma taxa maior. Ele não foi ainda maior devido a dois fatores. Primeiro, a disponibilidade e a qualidade daquela muda para formar os novos canaviais. Então, estavam mudas muito ruins ainda, então elas precisam
ainda estar melhor preparadas para que a gente tenha viveiros melhores e tenha o replantio e a renovação dos canaviais. E um segundo ponto é a questão financeira. A atividade canavieira ela é muito intensiva em capital, né? E com custos de produção acima de R$ 15.000 por hectare, o produtor precisa de muito dinheiro, né, para fazer essa formação desse canavial. E para fazer essa formação do canavial, ele tem que comprar, obviamente, os fertilizantes, ele tem que arar a terra, ele tem que fazer todas as operações. E isso, num momento de juros da taxa Selic de 15%, com juros chegando aí 18%, 19%, fica muito complicado para o produtor. Então, ele não se dispõe a isso. Então, ele espera um pouco mais para fazer a renovação desses canaviais, para depois aí continuar com a atividade e avançar com os próximos níveis, Mariana. Certo, e aí entrando nesse sentido também que você está me falando, juros altos, não está fácil para nenhum produtor. Como que vocês avaliam, então, no médio prazo? Porque, pelo menos por enquanto, o produtor não parece estar muito aberto à renovação dessas áreas por uma questão financeira. Não, a necessidade existe, a questão financeira está sendo um impeditivo. No médio prazo, vocês acham que o produtor tem que fazer isso sim ou sim? Ele precisa fazer isso porque se de alguma forma não fizer também, a produtividade vai acabar caindo num nível que aí sim a rentabilidade acaba sendo prejudicada. Como que vocês enxergam? Porque para isso precisa de planejamento, né? O produtor não compra os fertilizantes, ele não compra os insumos do dia para a noite, e a cana é uma atividade 24/7. A gente sabe o quão rotativo é a atividade. Como que você enxerga a maturidade desse produtor dentro desse desafio financeiro, mas de alguma forma, se planejar para, no médio prazo, fazer essa renovação da área? Sem dúvida, acho que primeiro o que está na mão do produtor é o controle dos seus custos, né? E para ele fazer um produto, né, que seja líder em custo, que é a cana-de-açúcar dele, né, ele precisa sim de ter os planejamentos, não só o planejamento de compra, mas também a gestão do seu estoque, a gestão dos seus ativos e buscar melhores condições sempre agronômicas para extrair a melhor produtividade. A gente percebe hoje produtores aí sempre buscando novas tecnologias, tá? Parece até trivial, mas muitos produtores aí nos últimos anos buscando áreas, ou melhor, toda uma formação para que ele possa irrigar os seus canaviais, ter uma irrigação de salvamento, que a gente chama, para que ele não dependa tanto aí do clima para ter as suas produtividades. Então, a irrigação tem sido um ponto importante nesse processo. A parceria junto com instituições público-privadas para buscar novas variedades de cana, novas tecnologias, trazer um novo manejo e fazer com que a cana consiga aí performar ainda melhor nesse processo. Tá? Claro que dentro do seu planejamento, não só o planejamento agronômico, de escolher ou de ter o melhor momento da sua colheita da sua cana, mas também a melhor compra do seu insumo, como você bem mencionou, Mariana. Isso para ele é fundamental nesse processo. A gente sabe que existem aí cooperativas, revendas agropecuárias, né? Existem diversos parceiros que ele pode adquirir aí isso, mas ele tem que estar muito ligado. O dólar, ele impacta diretamente no preço dos fertilizantes. A geopolítica internacional, ela impacta diretamente, né? A grande maioria acaba sendo importado, e isso depende muito do produtor. O produtor, ele depende muito disso. Então, para isso, ele precisa estar muito atento a buscar oportunidades, mas, claro, saber que o custo de produção dele precisa ser muito bem planejado para que ele possa auferir ganhos aí ao longo prazo. A cana não é uma cultura anual que você tira aí em 4, 5 meses ou 3 meses e meio. A cana você planta ela, a gente brinca que a gente casa com a cana durante aí 6, 7 anos. São 6 cortes, 5, 6 cortes que você tem com essa cana. Então, se você faz um plantio
errado também, um investimento errado, você vai amargar esse plantio daqui para frente. Então precisa ter muito cuidado com as suas ações, muito planejamento, muito carinho com esse canavial para que o produtor possa aí ter os seus ganhos de produtividade, mas não só isso, ter rentabilidade no seu canavial e, claro, gerenciando melhor seus custos, Mariana. Perfeito. E você trouxe, então, esse ponto da geopolítica e da cotação. Então, eu não posso deixar de te perguntar também sobre como vocês estão olhando, como que a Orplana recebe a notícia de que, dentro daqueles eixos de investigação do governo dos Estados Unidos, está um eixo de etanol, né? E eles de olho, querendo investigar as práticas aqui do etanol brasileiro. Como que vocês recebem essa notícia? Queria entender um pouco se vocês estão preocupados, se isso de fato influencia em na realidade da Orplana já hoje em dia, como que isso tem sido de fato avaliado pelos produtores rurais e por quem está ali na lida do campo, do dia a dia, né? Não, sem dúvida. O setor sucroenergético nosso ele é muito transparente, né? Então, não somente com os dados, mas também as ações com que ele é feito, tá? Então, a gente tem percebido, sim, um setor sucroalcooleiro cada vez mais consolidado desde 1970, do pró-álcool, né? E aí até agora. Então, quando vem todos esses questionamentos de, será que realmente o setor de biocombustíveis do Brasil, ele atinge as metas como deve atingir, ele atua no processo de descarbonização, ou como que ele é colocado dentro da geopolítica internacional de biocombustíveis, como que isso tem que acontecer. Então, acho que toda essa investigação, eu acho que é válida, né? Volto a dizer, o Brasil não tem que se preocupar em esconder e nem se esconde com nada relativo a isso. Agora, o que tem aumentado muito, e a gente tem percebido, sim, até na matéria passou, é o etanol de milho, né? Ele tem ganhado cada vez mais relevância nesse volume, junto com o etanol de cana, tá? É um etanol diferente, com bases diferentes, ele é oriundo do milho, né? A grande maioria da sua produção é no centro-oeste, diferente do da cana, que é no sudeste, onde você tem aí um volume de usinas grandes no estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, isso no etanol de cana, e no etanol de milho é Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, principalmente isso tem impactado, sim, e tem chamado muita atenção de outros países perante aos efeitos do etanol. Até porque a gente consegue ser muito competitivo, né? Uma vez que esse etanol de milho ele acaba sendo produzido aí pós a safra de soja, com valores bem baixos e consegue entrar aí no mercado auxiliando aí o consumidor e, claro, abastecendo todo o mercado interno que a gente observa com os preços do etanol, Mariana. Mas é isso, sim, você trouxe bem essa explicação de que os Estados Unidos, se eles estão olhando para o etanol de uma forma geral, preocupa muito mais essa relação de etanol de milho, embora para o mercado em si não haja muita distinção quando a gente vai falar de cotações. Mas para esse produtor, para as usinas, né, para quem está olhando, para quem está na atividade da cana-de-açúcar, você enxerga que essa preocupação da investigação do etanol pode esbarrar diretamente no sentido disso, de precificação ou de, por exemplo, haver um temor mesmo, assim, por parte dos produtores rurais de que isso mexa tanto nas cotações que às vezes fica mais estratégico olhar para o açúcar e não para o etanol aqui no mercado interno. Como que a gente entende o desdobramento disso aqui também dentro do Brasil? Mariana, pela parte técnica, não vejo problema algum. Agora, pela parte política, pode ser que haja qualquer ponto aí relativo aos dois países, né? A relação entre Estados Unidos e Brasil. Mas pela parte técnica, a gente não vê isso e não vê como preocupação esse ponto. Os Estados Unidos é o maior produtor, né? De longe, de etanol, todo ele, ou melhor, a sua grande maioria é oriundo de etanol de milho,
né? Conseguindo aí ter bons preços, inclusive com possibilidades aí de exportação, inclusive até para o Brasil, né? Para a região Nordeste, esse etanol de milho. E o Brasil consegue também exportar um volume de etanol, né, interessante para os Estados Unidos, cerca aí de 480, 500 milhões de litros são exportados anualmente para os Estados Unidos, principalmente pela questão da intensidade de carbono, né? Ou seja, aquele etanol produzido pela cana-de-açúcar, tá? Ele gasta, ou melhor, ele retira mais carbono da atmosfera, então ele é melhor na eficiência e na intensidade de carbono, e não é à toa que esses estados, né, principalmente a Califórnia e empresas, elas observam isso e têm com isso a sua importância e colocam isso como importante no seu negócio. Mas não acredito que para o produtor seja um ponto de preocupação técnica, pode ser sim política, tá? E os preços, obviamente, aí são vinculados pelo mercado. O açúcar é vinculado aí, o açúcar número 11, o número 5, número 11 Bolsa de Nova York, 5 Londres, e o açúcar número 11 aí hoje, aí na casa dos 16 centes e 35, né? Nessa linha, seguindo bem a média do valor aí dos últimos 7, 8 anos. O açúcar conseguiu chegar a 26, 27 centes, mas ele também lá atrás ele teve a 11 centes, né, de libra-peso no preço do açúcar. Então agora ele está num preço médio. Os custos no Brasil são custos ainda relativamente baixos, tá? O Brasil consegue produzir açúcar a 15 cents, então quando ele está a 16, o Brasil ainda consegue ser um pouco competitivo, né? Ele ganha um pouco de dinheiro, né? Não é aquela maravilha quando o açúcar está a 27, 26, mas obviamente que isso também a gente precisa olhar o mercado como um todo, não somente o Brasil, mas Índia, Tailândia, que é o que tem puxado aí os preços do açúcar para baixo esse ano. O preço do açúcar para baixo que está sendo colocado não é pelo efeito Estados Unidos ou pelo efeito Trump ou por qualquer outro efeito geopolítico nesse momento. É pelo efeito de produção ou de possível excesso de produção entre Índia e Tailândia e não uma quebra tão grande quanto até poderia esperar do Brasil. Então, isso acaba afetando bastante. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa se atentar muito.